Era uma vez um rei lá para o lado das Arábias. O rei estava com o coração partido. Mais uma vez, aqui, curando as cicatrizes desse amor, eu vou ficar aqui e sei que vou chorar a mesma dor. O rei estava desiludido, com o coração endurecido. Ele tinha decidido não mais amaria ninguém. E o tempo passou, e um dia o rei resolveu dar uma volta pelas suas terras, as terras que ele reinava. Foi galopando no seu cavalo, e de repente ele escutou uma voz que vinha lá de longe. Ele foi se aproximando e ficou de longe observando. Era uma mulher que gostava de contar histórias. E ela estava lá, contando uma história para uma pequena multidão que estava ouvindo. E a história que ela contava deixou o rei simplesmente paralisado. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente, que não vejo em minha frente nada que me dê prazer. Eu sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tantos sonhos perecer. E eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher, ter uma casinha branca de varanda, com um quintal e uma janela, para ver o sol nascer. E o rei estava encantado com aquela mulher. Mas ele tinha decidido que não mais iria se emocionar, nem se apaixonar, nem amar mais ninguém. Ele voltou para o palácio e vamos esquecer dessa história. Só que o tempo passou e o rei não tirava a voz daquela mulher do pensamento. Então ele mandou chamar os seus ministros e pediu para que trouxessem a mulher até ele. Quando os ministros chegaram na casa da mulher, ela sabia que um pedido do rei não podia ser recusado. Então ela acompanhou os ministros e foi até o palácio. Chegando lá, ela sabia que o rei estava com o coração endurecido e que ele tinha decidido não mais amar. Ela resolveu então fazer uma proposta para ele. Ela propôs que ele escutasse as histórias que ela tinha para contar. E se no final das histórias ele não tivesse mudado de ideia com respeito ao amor, ele poderia mandar ela para a forca, se fosse o caso. O rei, ele aceitou. E a mulher começou contando uma história para ele que era a sua favorita, que era mais ou menos assim. Lá, era uma vez, num lugar muito, muito, muito distante, havia uma mulher que gostava de contar histórias. E essa mulher contava histórias para trazer felicidade para as pessoas. Então ela contava história. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. E a mulher estava tão contente, pois agora, com as suas histórias, ela tinha tornado aquelas pessoas um pouquinho mais felizes. E ela não desistia não, ela continuava contando histórias. E ela contava sempre as histórias que ela mais gostava. E a história que ela mais gostava era mais ou menos assim. Era uma vez, em um planeta muito, muito, muito distante, havia uma mulher. Uma mulher que gostava de contar histórias. Mas essa mulher, ela contava histórias
para poder trazer esperança. E aquela mulher, ela passava na praça e ficava horas e horas e horas contando histórias para aquelas pessoas, tendo a esperança de que algum dia as pessoas mudassem. Tente, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Vai, tente outra vez. Ai, a mulher agora estava bem contente. Sabe por quê? Porque as pessoas estavam mais esperançosas. Ela tinha conseguido esperançar. E agora ela não desistia. Ela contava mais e mais histórias. E a história que ela mais gostava de contar era mais ou menos assim: era uma vez, num planeta todo azul, havia uma mulher que gostava de contar história. E essa mulher contava histórias para fazer um rei de coração partido e endurecido a voltar a amar. E essa mulher contava as histórias e o rei, naquele dia, depois de 1001 histórias, o rei aprendeu a amar. E o rei estava tão feliz que ele resolveu comemorar com muita festa, com muita dança. E a mulher? Ah, e a mulher estava lá a contar mais uma história, que era mais ou menos assim: agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você além das outras 3. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava um rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. Pois você era a princesa que eu fiz coroar, e era tão linda de se admirar, e andava nua pelo meu país. Vem, me dê a mão, a gente agora já não tem mais medo. No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido. Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Pra lá desse quintal, há uma noite que não tem mais fim, pois você saiu no mundo sem me avisar, e agora eu era um louco a perguntar, o que que a vida vai fazer de mim? Obrigada por ter ficado comigo até o final. Se você quiser conhecer outros contos como esse, continue por aqui. Um beijo e até breve.